Olá, bom dia. Estamos aqui para mais um quadro Pioneiros de Luz e hoje nós vamos entrevistar o pastor Ismael. Muito obrigado, pastor, por ter aceitado. Bom, para começar nessa entrevista, o senhor pode falar para a gente qual o seu nome completo, aonde o senhor nasceu e o nome dos seus pais, seus irmãos. Ok. Meu nome é Ismael Forte. Eu nasci na capital de São Paulo, na região da Vila Formosa, 1958. O meu nascimento já foi um milagre. O meu chamado começou no dia do meu nascimento. A minha mãe estava grávida, já para nascer, tinha conhecido o Evangelho Adventista há mais ou menos 4 anos. E aí, no dia do nascimento, ela já tinha tido 5 filhos, todo parto normal, em casa, e ela achava que o meu nascimento seria apenas um passeio pelo hospital, né? E quando chegou lá, eu estava de ponta cabeça. Eu estava sentado ao invés de encaixado para o nascimento. E demoraram mais ou menos umas 7 horas. E eu com uma perna para fora e o resto para dentro, e não conseguiam resolver o assunto, até que um chefe da equipe médica que se formou ali para tratar do caso, decidiu me esquartejar, para tirar pelos pedaços, porque não conseguia. Naquela época não havia muitos recursos, né? E era um sábado pela manhã, dia 8 de março. E a minha mãe então disse o seguinte: olha, já que o Senhor realizou tantos milagres no sábado, se essa criança nascer, eu vou dedicá-lo ao teu trabalho. E quando ela terminou essa oração, eles já estavam começando o processo de tirar minha perna, eu tenho até uma cicatriz aqui nas costas, eu nasci. E estou aqui para contar a história, né? Minha mãe se chama Maria Aparecida Forte, meu pai se chama Guido Forte. Nós somos de uma família de 8 irmãos e desses 8 apenas eu segui no caminho do ministério. Todos foram adventistas, infelizmente alguns se desviaram por casamentos mal realizados, mas ainda tem eu e meu irmão que somos firmes, dos vivos somos firmes aí para contar a história. Amém, glória a Deus pela sua vida. E como que a mensagem adventista chegou até a sua família? Então, minha mãe, ela tinha 4 filhos e ela começou a pensar que ela precisava oferecer uma orientação religiosa para essas crianças, porque ela não tinha religião, meu pai não tinha religião, não conheciam nenhuma religião. E uma noite, ela chegou em casa e, do jeito dela, ela falou: Senhor, me ajude a encontrar uma igreja. E naquela noite ela teve um sonho. E naquele sonho, ela foi num certo local, ela ouviu um hino. E no outro dia, era um sábado à noite, no domingo, ela saiu e foi perguntar para as pessoas que viviam próximos dela, que ela sabia que eram cristãs, tinham religião. E perguntou: sua igreja tem inário? Tem. Tem o hino tal? Tem. Canta? Não é esse. Aí foi. Depois de ter passado umas 5 pessoas, ela falou: acho que esse daí não existe, foi só um sonho. Mas aí tinha uma outra pessoa, que a pessoa última indicou: não, ela ali, tem uma senhora ali que é adventista, vai lá, quem sabe, né? E quando chegou lá, começou a conversar, pegou o inário, era justamente o hino que ela tinha ouvido. E ela falou: então, é essa igreja que eu vou frequentar. E aí essa senhora, chamada Dona Carmen, começou a dar estudo bíblico para ela, e ela acabou se batizando. Que legal. Foi uma revelação do Senhor, porque onde que ela ia encontrar uma igreja? Ela era analfabeta, meu pai é analfabeto. Então, e aí ela levou o esposo, os filhos, todo mundo aceitou. Todos. O senhor lembra o ano do seu batismo e o local? Sim, eu me lembro. O pastor Celestino Gonzalez, que me batizou, 1972, 27 de agosto. Nossa. Um domingo à noite, frio, estava nublado na igreja de Jardim Utinga. O senhor estava com quantos anos? Eu estava com 14 anos, 13 para 14 anos. E fala um pouquinho sobre educação agora, onde o senhor estudou? Eu estudei naquela época nós tínhamos o primário, depois o ginasial, depois o colegial, né? Eu estudei o primário e o ginasial na escola pública.
O segundo grau, eu tive o privilégio de ganhar uma bolsa no IASP, no Instituto Adventista Campineiro, naquela época, né, IAC. Eu fiz o segundo grau ali. Aí eu fui trabalhar na casa publicadora, trabalhei um período na casa. Aí eu fui para o IAE, lá em Itapecerica, na época. Fiz o vestibular, foi uma experiência fantástica esse vestibular, porque eu trabalhava na expedição de livros na casa publicadora. E janeiro é o período em que os estudantes estão pelo Brasil afora comportando. E eu trabalhava quase 18, 19 horas por dia na casa publicadora para dar conta de mandar esses livros para o Brasil inteiro. E ainda tinha que ir fazer o vestibular lá em Itapecerica da Serra. Então foi assim, quase que eu fiquei 24 horas no ar por 4 dias, que foi o período do vestibular. Mas Deus realizou um milagre e eu entrei para teologia. Para teologia. E formei em 1983, com a turma de 1983. Quando o senhor sentiu o chamado para fazer teologia? Então, logo que eu comecei a me entender por gente, que eu devia ter uns 3, 4 anos, minha mãe já tinha me contado a história do meu nascimento centenas de vezes. Então, aquilo foi internizando. Então, minha mãe disse que a minha brincadeira predileta quando eu era garoto era colocar 4, 5 tijolos na minha frente e eu ficar pregando. Então, isso veio naturalmente. Daí eu, com 12, 13 anos, eu fui batizado, já me tornei diretor da escola sabatina no sábado seguinte. Depois peguei praticamente todos os cargos até os 17, 18 anos, quando eu fui para o colégio. Já tinha sido ordenado diácono, já tinha sido ordenado ancião. Então foi um chamado natural que a minha mãe foi colocando na cabeça: você foi dedicado para Deus, você vai trabalhar para Deus. E Deus foi abrindo as portas, porque eu venho de uma família muito humilde. E eu não tinha nunca condições de estudar nem numa escola adventista local, muito menos num colégio. Mas Deus abriu a porta, a comportagem e outras oportunidades, e com a graça de Deus, em dezembro de 1983, nós conseguimos colar grau. Teve alguma pós-graduação depois disso? Sim, eu tive o privilégio. Primeiro, eu fiz um curso de extensão em economia naquela época era o Instituto Universal Brasileiro, porque não havia o EAD ainda, né? Mas era o que deu início a isso. Então eu fiz, era equivalente a uma faculdade. Na sequência, uns 7, 8 anos depois, eu fiz uma faculdade de administração de empresas, presencial. Depois, isso pela Luzuel. Pela Unisa, eu fiz uma pós-graduação com foco em psicologia pós-traumática. E depois eu tive o privilégio de fazer um mestrado em liderança servidora, que foi uma parceria entre o NASP e a Andrews, né? Então a gente fazia uns módulos aqui e uns módulos lá. Legal. Então foi bastante coisa. O senhor se casou? Sim, me casei com a Nádima de Paula Forte no dia 8 de janeiro de 1984. E o senhor conheceu ela aonde? No colégio. No colégio. No colégio. Apesar dela ter nascido praticamente no bairro que eu nasci, nós convivemos ali próximos por 4 anos, mas eu não conhecia, nem ela me conhecia. Mas fomos nos encontrar no colégio. Ela tinha mudado para o Paraná, o pai dela era comportor e acabou se tornando obreiro bíblico. Eles trabalharam muitos anos lá no Paraná. E de lá ela veio fazer... ela tinha interesse de fazer enfermagem, mas depois acabou fazendo FAED,
educação, pedagogia, né, no caso. E então, nesse período, nos encontramos e começamos a namorar depois de 6 meses de tentativa e erro, até que teve um acerto. E aí conseguimos começar a namorar por muita insistência minha. E foi uma bênção. 41 anos já se passaram. Vocês tiveram filhos? 2. 2 filhos. Um casal de filhos, um menino chamado Danilo e uma menina chamada Franciele. O menino nasceu em 86, a menina nasceu em 88. Os dois são casados. O Danilo tem uma filha, ele casou com a Joyce, tem uma filha chamada Cecília, tem 4 anos. E a Franciele casou com o Richard e tem 2 filhos. Tem a Olivia e o Arthur, 4 e 2 anos. Muito bom. A sua esposa, ela contribuiu para o seu ministério de alguma forma? Muito, muito. Ela foi uma parceira realmente. Olha, Deus não poderia ter colocado outra pessoa melhor no meu caminho. Ela trabalhou, pertenceu ao ministério. Nos primeiros anos, ela se dedicou exclusivamente à educação das crianças. Quando as crianças chegaram na idade escolar, ela começou a trabalhar. Então, ela trabalhou sempre na instituição adventista, primeiro como diretora de escola, depois como professora, depois como coordenadora, e trabalhou mais ou menos uns 27, 28 anos como diretora do Ministério da Criança, primeiro do Mato Grosso, depois da Associação Paulistana. Então, ela sempre contribuiu e muito no meu ministério e eu no ministério dela também, né? Muito bom. Fala um pouquinho agora sobre o seu primeiro chamado, onde o senhor foi trabalhar, como foi assim, fazer um breve histórico por os lugares onde o senhor passou. Ok. O meu primeiro chamado foi para o distrito de Mogi das Cruzes. Mas antes que eu assumisse Mogi das Cruzes, eu fui transferido para Suzano. E antes que eu assumisse Suzano, eu fui chamado, eu fui transferido para Cumbica, onde realmente eu assumi. O distrito de Cidade Jardim Cumbica, no entorno do Aeroporto Internacional de São Paulo, ali em Guarulhos. Aí eu comecei ali por 2 anos. Naquela época você tinha que ter 2 experiências para a ordenação, né? Então 2 anos depois eu fui para o distrito de Taubaté, trabalhei um período em Taubaté, depois fui para Lorena. Trabalhei um período muito pequeno, tinha um problema muito sério em Lorena, graças a Deus conseguimos resolver. Muito rapidamente eu fui chamado para o escritório da associação. Aí nesse segundo semestre do escritório da associação, eu fui ordenado. Depois desse período que eu trabalhei na associação, eu voltei para o distrito de São José dos Campos, trabalhei lá 3 anos, de 89 a 91. De lá eu vim para Guarulhos, para a igreja, no distrito de Guarulhos. Era uma escola grande que tinha lá, trabalhei nessa escola como capelão e era pastor da igreja principal do distrito, que era o... Desculpa interromper, o senhor falou sua ordenação, a data ali, em qual momento foi? A ordenação foi no dia 12 de dezembro de 1987. Lá na igreja de Jacareí, uma igreja nova lá, próximo de hoje da Novo Tempo, né? Que foi depois do seu segundo distrito. Isso. Okay. Eu trabalhei no segundo distrito, dei uma passadinha rápida pelo terceiro distrito, aí vim para a associação. Quando eu estava trabalhando na associação, que eu fui ordenado, dentro do período dos 4 anos, né? Certo. Então, daí eu fui para São José, depois eu vim para Vila Galvão, daí eu voltei para o escritório da associação novamente, trabalhei um período de 2 anos no escritório. Lá o senhor fazia o quê? Dessa primeira vez que eu vim para o escritório, eu vim trabalhar na auditoria. Então, precisava de um pastor, alguém com peso para poder dar andamento, porque havia muitas igrejas pequenas, muitas igrejas simples e muitos tesoureiros que precisavam ser treinados e orientados e ajudados para fazer melhor o trabalho de tesouraria. E nós estávamos também mudando o sistema, criando alguns materiais, tanto é que material que nós criamos naquela época, hoje foi adotado pelo Brasil inteiro e é usado até hoje.
Então foi um trabalho exaustivo que foi feito na época e a igreja realmente melhorou a segurança, melhorou as condições da tesouraria. Na segunda vez que eu vim para trabalhar nos céus. Eu trabalhava como gerente dos céus. Trabalhei um período. Depois eu fui para o distrito de Ferraz de Vasconcelos. Trabalhei também um período lá de 2 anos. Aí eu fui chamado para trabalhar na Igreja Central de Guarulhos. A Igreja Central de Guarulhos foi o ministério mais rápido que eu tive. Eu passei em dezembro me apresentando pelas igrejas e passei em janeiro me despedindo, porque eu fui chamado para ser tesoureiro e secretário da Missão Mato Grossense. Então fui lá para a Missão Mato Grossense, trabalhei lá um período administrativo. Aí eu tinha meus pais já bem idosos, meu sogro e minha sogra bem idosos, e nós fizemos um acerto com a União e retornamos. E no ano que eu retornei, meu pai faleceu, na sequência minha sogra faleceu, então se a gente estivesse muito longe, teria sido muito difícil para nós. Mas foi abençoado. Aí eu trabalhei 6 anos aqui no distrito de São Bernardo do Campo, quando eu voltei do Mato Grosso. Trabalhei 1 ano no distrito da Igreja Central de São Paulo. E aí eu trabalhei o restante até 2019 no departamento, na Associação Paulistana. Então trabalhei na área ministerial, trabalhei na área de família, na área de escola sabatina, ministério pessoal. O senhor alternou entre distrito e escritório, né? Isso, ao longo de todo o seu ministério foi alternando. Exatamente. Só o período de 12, 13 anos aí que eu fiquei direto no escritório nos últimos. Aí eu queria ir para o distrito, para me aposentar no distrito, fui no 2019 com a intenção de ficar até 2023, né? Mas aí chegou a pandemia e a aposentadoria veio junto com a pandemia, então já estamos aposentados há 4 anos e meio. Quantos anos de ministério foi ao todo? 37,5. 37 e meio de ministério. Foi um período, quer dizer, o ministério não acabou e não vai acabar, né? Mas ligado à organização foram 37,5 os melhores anos que eu vivi na minha vida. Muito bom. Como o senhor diria que Deus usou o senhor para contribuir para a obra adventista? Se o senhor tiver algum fato relevante, alguma coisa que o senhor queira mencionar? Olha, eu tive um privilégio muito grande de receber alguns dons. E o Senhor realmente fez prosperar esses dons na minha mão, no meu ministério. Então, por exemplo, na época em que eu trabalhei na auditoria, então eu tenho muita facilidade de administrar coisas, de mexer com recursos e tudo mais. Na época que eu fui trabalhar na auditoria, nós tínhamos várias igrejas que acabavam desviando dinheiro e algumas coisas mais. Por isso eles me chamaram, por isso colocaram um pastor para isso. E nós fizemos um trabalho tal que realmente a tesouraria até hoje é beneficiada por vários materiais que foram criados naquela época, por minha sugestão. Então foi um trabalho assim muito bom. Quando eu fui para os céus, nós estávamos passando por uma crise muito grande, foi em 1982, 1992, 93, que era uma das maiores inflações que nós tivemos no Brasil, na época do Sarney. Foi quando saímos do período que os militares estavam cuidando e entramos na democracia, então foi um período muito difícil. E o nosso céus praticamente tinha ido à falência por causa da inflação. Então, nesse período, nós começamos a administrar. Num prazo de 2 anos e meio, nós conseguimos restabelecer os céus, conseguimos construir uma sede nova para os céus, construir 2 apartamentos para os administradores dos céus e ainda conseguimos renovar todos os veículos dos céus, comprando veículos novos, que até então nunca tinha tido um veículo novo. E também revolucionamos a colportagem. Então, a colportagem naquele campo e a partir daquele período, em vários outros campos, nós não colocávamos mais colportores no fundo de igreja. Então, a gente alugava uma casa
mobiliava aquela casa com geladeira, com fogão, com cama, com cadeiras, mesas, para que o comportor pudesse ter o conforto e a disposição de trabalhar. Então ele vivia naquela casa como se fosse uma família. Então nós estabelecemos isso. Então foi uma contribuição que nós demos. E também eu tive o privilégio de trabalhar num distrito, por exemplo, em São Bernardo do Campo. O meu distrito, no período que eu estava, ele foi dividido 2 vezes. Então cresceu bastante. Foram algumas contribuições que foram dadas para o histórico da igreja. Se tiver algum irmão que está nos assistindo, jovem, que ainda não sabe o que é CELS, o senhor pode só falar rapidamente? É o serviço de publicações da igreja. Então é onde nós trabalhamos com a colportagem, onde distribuímos os livros que mostra a esperança que nós temos, né? Então é distribuído para o mundo. Hoje a colportagem tem usado muito o sistema de empresas, né? Tem trabalhado muito nas empresas, mas de qualquer maneira, ou na casa ou na empresa, tem alcançado as pessoas. Muito bom. O senhor teve algum mentor, alguém que lhe inspirou, lhe ajudou a alcançar seus objetivos? Tive. Quando eu comecei a trabalhar no distrito de Cidade Jardim Cumbica, o pastor da Igreja Central de Guarulhos era um pastor que já estava no finalzinho do seu ministério, já estava próximo da sua aposentadoria, e eu estava no meu primeiro ano de ministério. E aí, no dia que eu assumi a minha igreja, ele me procurou e falou: Pastor Ismael, eu vou trabalhar contigo. Então ele me ensinou na prática a fazer uma comissão, ele me ensinou na prática a fazer uma apresentação de criança, ele me ensinou na prática a dirigir um funeral, a preparar um sermão, porque a gente prepara um sermão aqui na faculdade de uma forma acadêmica, lá é de uma forma evangelística, de uma forma mais prática, né? Então ele me ensinou a fazer isso. Pastor Moisés Lavras foi o meu mentor, e por uns 10 anos, pelo menos, ele foi o meu mentor. E essa mentoria que ele fez comigo, realmente eu cometi muito poucos erros, porque ele me orientou, ele me ajudou, ele dava alguns conselhos: olha, você faça isso, você faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Então ele foi me ajudando, né? Como ele já tinha 35 anos de ministério, ele tinha muita experiência, então ele me ajudou bastante. Então eu tenho muita gratidão. Ele não vive mais hoje, mas alguns membros da família dele ainda vivem. Eu tenho muita gratidão pelo que ele fez comigo. Muito bom. Pastor, quanto ao cuidado com a sua saúde, o senhor teria algo para aconselhar sobre a importância desse assunto para os novos obreiros? Olha, na faculdade de teologia nós tínhamos um professor que ele nos dava um conselho quase que semanalmente. Ele dizia: olha, vocês vão terminar a faculdade, vocês vão para o campo, lembre-se, não coloque fogo dos 2 lados da vela, para que a vela possa durar mais. A igreja precisa de vocês por 35 a 40 anos. E se você ficar doente antes desse período, a igreja não vai poder contar com você. Então faça um trabalho equilibrado, com atividades físicas, gozando o período de férias, porque tem muita gente que acaba vendendo as férias ou indo fazer outras coisas, não goza o período de férias. Então nós colocamos isso em prática, tanto eu como minha esposa, minha família, nós colocamos isso em prática, e graças a Deus nós chegamos aí no final do ministério gozando de plena saúde. Agora eu estou morando numa chácara aqui na cidade de Ibiúna e tenho disposição para plantar, para cortar grama e outras coisas mais. É uma beleza. Eu conheço vários que se aposentaram, em poucos meses já vieram a falecer. E graças a Deus, Deus tem nos dado muita saúde e muita paz. Amém. Qual o seu verso da Bíblia favorito? Olha, o meu verso da Bíblia favorito eu não me lembro do texto, mas eu me lembro da mensagem que ele tem. O texto diz assim: se você não ama a Deus, ou melhor, se você não ama o seu irmão que você vê,
como que você vai amar a Deus que você não vê? Por que esse é o seu verso preferido? Então, dentro do ministério, eu enfrentei muitos problemas, muitas picuinhas, principalmente entre marido e mulher, entre família, né? E eu precisava de ter um texto para basear os conselhos, os aconselhamentos, o trabalho que eu ia fazer. E esse foi um dos textos que me chamou a atenção. Então, nós temos que praticar o amor com as pessoas que estão ao nosso lado, para um dia podermos desfrutar do amor com Deus. Muito bom. Um hino favorito? O hino favorito é o hino que minha mãe sonhou. Hoje não está no Inário Adventista, mas é aquele meus pecados resgatados na cruz. Meus pecados resgatados foi por Cristo lá na cruz. Esse é o meu hino predileto até hoje, quando eu tenho qualquer estresse, quando eu tenho qualquer dificuldade, alguma coisa que eu preciso de ter uma paz, eu canto esse hino. Amém, muito bom. E esse hino tem me ajudado bastante. Bom, para encerrar, pastor, agora o senhor gostaria, por favor, deixar umas palavras finais para aqueles que estão nos assistindo? Queridos, compensa servir a Jesus. Jesus, ele deu tudo por cada um de nós, e se nós dermos tudo que nós temos e que somos, nós não faremos nenhum mínimo. Então compensa servir a Jesus, ou como obreiro, ou como leigo, como líder de igreja. Nós precisamos desenvolver a fidelidade do nosso tempo, a fidelidade do nosso talento, a fidelidade daquilo que Deus nos deu, para que nós possamos realizar um trabalho que realmente faça a diferença para Ele. Compensa fazer isso. Então, se você é uma pessoa que acha que não tem dom, não tem talento, que você acha que é uma pessoa muito simples, é na sua simplicidade que Deus vai te ajudar, porque Deus precisa de pessoas top, mas Deus precisa de pessoas simples para realizar o seu ministério. Amém. Muito obrigada, pastor. Que Deus abençoe. Amém. Obrigada a você que nos assistiu. Esse foi o quadro Pioneiros de Luz. Até a próxima.